E aí galera, bem-vindos de volta mais uma vez. E agora, nossa abordagem agora será sobre os abalos sísmicos, né? Dentro da empreitada, dentro da linha de raciocínio, agentes endógenos, são os agentes modeladores do relevo, os agentes que atuam de dentro para fora. Nós vamos agora ver os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, né? Eles podem ser provocados tanto pela acomodação de camadas, pelo vulcanismo, né, mas também e principalmente pela movimentação das placas tectônicas. Nós temos os terremotos por acomodação de camadas, nós temos os terremotos, né, por vulcanismo, e nós temos os terremotos por tectônica de placas. Tá? Vamos ver cada uma delas. Os terremotos, né, por acomodação de camadas, esse tipo de tremor ele acontece devido aos desmoronamentos internos. Tá? Estes desmoronamentos internos podem ser provocados pela dissolução de rocha, pela circulação de água subterrânea ou também pela acomodação de sedimentos compactados. Esse tipo de tremor é comum em áreas de bacias sedimentares, sabia? De relevo kárstico e também em regiões onde usinas hidrelétricas foram construídas. No caso do Brasil, este tipo de abalos sísmicos eles costumam acontecer esporadicamente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, no Ceará também. E os vulcões e os terremotos por vulcanismo? Tá? Os terremotos por vulcanismo, as atividades vulcânicas, as atividades vulcânicas, né, ao liberar grande quantidade de energia retida no interior da crosta terrestre, ela pode provocar violentos tremores. Quando há aquela explosão, né, aquela explosão que quando o magma está aprisionado no manto, ele sobe a superfície terrestre, né, com tanta força que provoca que essa quantidade de energia retida vem com tanta força que provoca grandes abalos sísmicos na crosta terrestre. A gênese, esses podem provocar violentos tremores, né? Esse tipo de força proporcionada pela erupção vulcânica. Tá? E no Brasil, esse tipo de tremor ele não costuma ser sentido, visto que o país, né, ele encontra-se distante de áreas vulcânicas. Nosso país tem uma estabilidade tectônica, correto? E os tremores por placas tectônicas? Os tremores por placas tectônicas, a tectônica de placas é a dinâmica responsável pela ocorrência de grandes abalos sísmicos na crosta terrestre. A gênese dos tremores, elas encontram-se relacionadas principalmente aos movimentos das placas nos limites convergentes, nos limites divergentes e nos tangenciais. Tá? E que geram, né, um grande acúmulo, né, de energia nas bordas tectônicas. Quando encontra-se no limite de resistência, as rochas sofrem um faturamento, né? Há então emissões de vibrações, a energia acumulada é liberada e os abalos sísmicos eles são sentidos. Então, toda vez que uma área tectônica está se chocando, né, ou está tangenciando, transcorrente, né, uma área está deslizando uma lateralmente a outra, vai existir ali um ponto de tensão, um ponto em que a energia que está contida nas duas placas, a energia da placa A e a energia da placa B, elas chegarão a um ponto, né, de saturação enorme que, em determinado momento, ela vai causar um tremor, essa energia vai ser liberada e vai causar um tremor absurdo. Ok? Então, perceberam, né? Anotaram os três agentes endógenos que modelam o relevo terrestre? Então, a crosta terrestre ela está sempre em um movimento, né?
E isso resultando um processo de acomodação que acaba repercutindo na superfície de forma, né, com que os terremotos e os abalos sísmicos aconteçam. A diferença está na magnitude dos eventos tectônicos. Diversas regiões da crosta terrestre, né, estão sobre áreas inconsolidadas, onde ocorrem encontros de placas tectônicas, que deixam a estrutura rochosa menos densa e mais suscetível a abalos e maior magnitude, né. Em outras áreas, o terreno é mais consolidado, ou seja, as placas tectônicas são mais espessas, né, e isso absorve os impactos e aflorando, né, eventos tectônicos de menor magnitude, né. Então, em determinadas áreas, onde a placa é mais espessa, existe uma estabilidade tectônica maior, né, e em outras áreas essa espessura pode ser menor, em outras áreas o movimento convergente das placas pode estar se dando de maneira, né, muito mais intensa. Olha, essas questões, agentes endógenos e agentes exógenos, os modeladores do relevo, né, são questões bem interessantes para que a gente entenda um pouco mais da dinâmica da superfície terrestre, né, a dinâmica, né, das movimentação das placas tectônicas. Quero que você pesquise mais, né, sobre os maiores terremotos do mundo. Eu falei aqui sobre o terremoto do Chile ocorrido em 22 de maio de 1960, né, mas existe uma diferenciação, né? Tem o terremoto, eu falei do terremoto de magnitude 9,5, tá, na escala Richter. Eu quero que você pesquise aí. Tem a escala Richter, tem a escala de Mercalli, tá? E cada um faz um tipo de contagem, cada um transparece, né? Cada um traz um tipo de informação para a gente. Então pesquisem aí quais foram os tipos de terremoto mais letais e os tipos de terremotos, né, mais intensos, porque nem todo terremoto que é intenso causa uma determinada letalidade, um alto índice de letalidade, porque se você tem um terremoto, se ocorre um terremoto de 9,8 na escala Richter no deserto do Saara, né, ou no deserto do Atacama, ali o índice de letalidade vai ser o mínimo possível, só quem estiver lá, né, só quem estiver fazendo, né, passeio turístico. Agora, se você tem um terremoto, né, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, do estado do Paraná, né, do estado de São Paulo, região metropolitana, que são as regiões mais densas, popularmente falando, se você tem um terremoto aí de 5,5, de 7 na escala Richter, né, o índice de letalidade vai ser absurdo, né, por mais que a intensidade do tremor seja baixa, e muita gente concentrada, né, perigo de construções de alvenaria, de prédios virem a ruir é muito grande. Então, existe, né, os terremotos de grande letalidade, existe o terremotos de grande intensidade, tá? Se você quiser saber mais, né, tem até um filme San Andrés, né, a falha de Santo André, lá na América do Norte, que saiu aí há alguns anos. É um filme interessante, né, de se assistir, onde o terremoto, a acomodação das placas, é um limite transcorrente, ele vai proporcionar vai gerar toda uma série de consequências, né, inclusive um maremoto, tá? Então, um bom dia de estudo para você e continue comigo, hein? Saúde, sucesso e paz.